Saúde Animal. Oferecimento: Hospital Veterinário Unimar. Prontinho, agora sim, passou já a adrenalina, consegui sentar. Essa aqui vai ser a minha poltrona, minha cadeira, projetada por Luca Moreira. Depois nós vamos falar mais sobre essa tendência. Olha que lindo que fica. Dá vontade de ficar olhando lá, né, Cláudia? Foi muito lindo, sim. Realmente eu gostaria, antes de mais nada, parabenizá-la, porque pelo que eu pude perceber foi uma conquista, né? Foi. Muito querida de vocês e a equipe toda está de parabéns. E para nós vai dar sempre muita sorte, porque, imagina, Saúde Animal conosco já há tantos anos. Quando eu recomecei o programa, né, no dia 13 de setembro, o Dr. Fábio estava aqui, era meu primeiro entrevistado, agora, né, um mês e pouco atrás, e agora você também representando o Hospital Veterinário da Unimar. Então, isso me deixa muito feliz, né, que vocês estão sempre comigo nos melhores momentos. Então, pra gente já começa aquela ideia de pé direito mesmo, viu? Então, seja bem-vinda ao nosso novo espaço. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, hoje nós vamos falar de um tema, né, que mostra o quanto a população está humanizando cada vez mais esse contato com os bichos, com os animais, os pequenos de estimação. Mas, por quê? Porque até então nós não pensávamos, não levávamos tão a sério, e graças a esse contato mais próximo, até, né, cada dia mais dentro de casa, nós passamos a valorizar não só o trabalho do médico veterinário, mas todas as suas especialidades, né, Cláudia? E a Cláudia aqui, professora doutora Cláudia Fonseca Repete, ela é doutora em cirurgia veterinária de pequenos, então ela tem a possibilidade de ampliar nossos horizontes e falar sobre os dentes, a saúde bucal, a odontologia veterinária, que é um tema novo, pelo menos até agora. Não é, Cláudia? Isso. A medicina veterinária, ela vem sentindo uma necessidade cada vez mais de se especializar, Sim. né? Tanto por parte de nós, médicos veterinários, quanto pelos clientes que procuram um serviço especializado no nosso setor, no nosso serviço. E a odontologia veterinária é uma delas. E chama muito a atenção porque existe um contato muito próximo, proprietário-animal de estimação. Né? A humanização desses animais está acontecendo, felizmente ou não, né? Mas o contato está muito próximo. E um dos fatores que chama a atenção do proprietário é muitas vezes a halitose que o animal apresenta, né? Aquele mau cheiro na boca, e então ele vem até nós solicitar um serviço, um diagnóstico clínico de uma afecção odontológica ou uma orientação sobre como fazer a profilaxia dentária dos dentes desses animais. Muito bem, isso, claro que até oferece uma expectativa de vida ainda maior. A gente percebe, né, que os animais cada vez mais recebendo um tratamento diferenciado. Nós falamos aqui há algumas semanas sobre obesidade, né? Isso. Quer dizer, então, como você disse, por bem ou por mal, a humanização provoca algum tipo de comportamento e mudança no comportamento. Agora, cuidado com os dentes é fundamental, porque já pensar desde o filhotinho. Desde né? o filhote, exatamente. exatamente. E aí a gente percebe a proximidade na rotina desse cuidado do animal com a nossa rotina também. É assim que eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a cuidar. Isso. Saber que eles têm as mesmas necessidades, até de escovação. Exatamente. Tudo, né? Então parte a princípio da orientação, né? Já na orientação pediátrica, o proprietário nos procura e a gente já começa então a orientar sobre essa profilaxia que deve ser feita. E realmente começa com a escovação. Né? E uma pergunta muito frequente que eles fazem é: ai, doutora, mas a gente pode usar a mesma pasta de dente? Né? Então... E realmente é uma dúvida que existe dos clientes e a nossa resposta é não. Sempre que possível, use uma pasta veterinária, porque, Helenisa, a nossa pasta ela tem muita espuma, né? Nós cuspimos, Sim. O animal não. Então, existe uma substância que vai causar uma lesão gástrica desse animal a partir do momento que ele ingere essa espuma, vamos dizer assim, né? E além do que, a pasta de dente do ser humano tem o flúor, que dos cães também não tem. A quantidade é bem menor. A pasta de dente do animal, ela não faz espuma. Então, ela tem o cheirinho, o gostinho de carne, de peixe, de frango, né? Então, torna-se agradável. Então, o animal, já nas primeiras semanas, a gente sempre orienta a estar sempre fazendo um agrado nesse animal, né? Vai passando a mão na gengiva para ele ver que é um ato de carinho, Sim. Né? Aos poucos vai introduzindo uma gaze, posteriormente a escova, e tem animais que aceitam a pasta de profilaxia, outros não. Se não aceitar, não tem problema nenhum, mas o que é interessante é a gente estar sempre escovando para evitar que se forme o que nós chamamos de cálculo dentário. Sim. Que é o tártaro, né? Aquele dente amarelado que começa a aderir sujidades, vai levando a uma doença periodontal, E depois... o dente vai ficando cada vez mais enfraquecido, com mobilidade, a gengiva vai retraindo e com consequências sistêmicas, Sim. né? Nível renal,
hepático, cardíaco. As imagens para entender justamente esse processo. Olha lá. Vamos então, doutora. Vamos então. A neoplasia, né? Para falar que o cão, o gato, ele tem neoplasias em cavidade oral. Então ali é um animal que está sendo medicado na nossa instituição. Ele tem um melanoma no palato, então. Câncer de boca, exatamente. Então ele está sendo medicado, é extremamente agressivo, então não tem como a gente tirar cirurgicamente, porque todo o palato duro, todo o lugar intersticial da boca dele está acometido. Mas a né? causa de... Então a gente faz uma citorredução com quimioterapia e depois faz a maxilectomia, retira o fragmento da maxila que foi acometido. Mas a causa desse câncer? Então, né, é uma alteração descontrolada das células, né, ou do epitélio bucal, da mucosa gengival. Então, uma agressão, normalmente nesse caso é um melanoma, é um câncer pigmentado, então de subcélulas que produzem melanina. Tá? Esse é um animalzinho, olha, que se vocês perceberem, o dente canino, aquele dente responsável, né, pela apreensão dos alimentos, ele apresenta 2 dentes. É a persistência do dente decíduo, ou dente de leite. E então, assim, a erupção dentária acontece por volta de 4 semanas de idade, o animal já tem todos os dentes de leite na boca. A gente né? nunca fala isso, né? Dente de leite. De leite, né? O dente tecido. Bonitinho. E esse animal, ele apresentava o dente tecido, a gente retirou cirurgicamente, está vendo ali depois da cirurgia imediata, né? Porque esse dente deve ser retirado porque altera a mastigação, da lesão gengival e tudo mais. Então, quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor o tratamento para não dar... Quanto tempo entre uma dentição e outra? Isso, dente de leite? Os tecidos com 4 semanas de idade, 2 meses de vida, ele já tem todos os dentes, 42 dentes que ele tem na cavidade oral. E por volta de 4 a 6 meses de idade, esses dentes são substituídos pelos dentes permanentes. E essa foto é só para o telespectador ver que a raiz do dente, ela é tão grande ou maior quanto a coroa. A coroa é a parte visível, né, que a gente consegue identificar na cavidade oral. Então, assim, essa raiz, ela precisa ser reabsorvida para ter a mobilidade dentária e o animal, então, fazer a troca dos dentes. Então, no caso, esse animal que tem essa persistência do dente, não houve essa reabsorção de raiz. Então, a gente tem que fazer cirurgicamente, retirá-la manualmente. Muito bem. Olha. Essa é uma boquinha meio amarelada, né? Só trouxe também para a gente poder diferenciar. Esse animal, ele apresenta uma hipoplasia de esmalte dentário. O dente do cão, ele é recoberto pelo esmalte, né? Então, nesse caso, o animal, ele teve uma doença infecciosa, uma sinomose, quando filhote, e ela então lesa o esmalte do dente. Então o dente ele fica amarelado, não por deposição de sujeira, de cálculo, mas por uma abrasão física do dente, formando então essas crateras que não adianta a gente fazer o tratamento, a profilaxia, que eles vão permanecer porque é decorrente da hipoplasia de esmalte. Então, a gente faz a terapia de doença periodontal, só que os dentes não vão ficar branquinhos quanto um animal com cálculo dentário. Aí já é o cálculo dentário, né? O tártaro, que é vulgarmente está bem chamado. Avançado, doutora? Não está muito avançado, não. A gente pega imagens piores, tá? Então você vê que ali próximo da gengiva, né? O dente amarelado, tá já com crosta, né? Na foto abaixo, então, o animal ele é anestesiado, anestesia geral, porque o animal não consegue ficar quieto, né? Entubado e tudo mais. E então a gente manualmente, através da cureta, a gente retira o cálculo que fica abaixo da gengiva, o subgengival, e aí na próxima imagem a gente vai ter o cálculo supragengival, que é aquele que está sobre a gengiva, sendo retirado com o ultrassom odontológico, porque a gente sempre associa o ultrassom a cureta manual, para a gente ter então um trabalho melhor, né? Então, nesse caso aí, agora? Isso, ele está anestesiado, a gente está com o ultrassom, dá para ver que do ultrassom sai gotículas de água, né, que vai irrigando ao mesmo tempo que está limpando, porque o aparelho de ultrassom ele esquenta um pouco. Então a gente tem que estar sempre irrigando, nunca ficar no mesmo local do dente, sempre movimentando para que não lese também a dentina desse paciente. Quanto tempo demora para fazer um procedimento como esse? Depende muito do grau de doença periodontal que o animal apresenta. Em torno de 30 minutos, 40 minutos rápido, a gente faz. Então, Aí a porção final, né, mostrando então na foto acima o cálculo novamente subgengival sendo retirado com a cureta, e embaixo a gente finaliza com polimento. A gente precisa polir esse dente porque as irregularidades que nós criamos com a cureta, com o ultrassom, pode predispor futuramente à deposição de mais sujidades.
né, e formação do cálculo mais rápido. Então a gente faz o polimento desse dente justamente para criar uma superfície lisa para retardar o aparecimento de nova doença periodontal. Gente, é né? fantástico. E a gente sempre orienta, faz o tratamento periodontal e está sempre orientando, então, o cliente proprietário a estar tentando a escovação desse animal e, se não foi possível, se ele não foi educado quando filhote, está procurando a gente pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, para a gente, então, estar fazendo essa profilaxia com o animal sob anestesia e tudo mais. Quer dizer, então, a prevenção também, né, como uma forma preventiva, né, exato. é essa visita regular, né, ao profissional, ao médico veterinário, ao especialista, só vai trazer benefícios e até a economia, né, para esse proprietário, porque quanto menos, né, eu deixar, obviamente o tratamento é mais tranquilo, né, e exige menos, até financeiramente. Menos tempo anestésico, menos tempo cirúrgico, mais rapidez do procedimento. E expõe menos o animal também. Porque assim, a boca é muito contaminada, né? A microbiota da cavidade oral é grande. Então, olha essa boca, né? É uma foto verídica, né? Um animal paciente nosso. Então, assim, infelizmente, quando o proprietário deixa chegar nesse estado, é uma halitose muito grande que ele tem, não adianta fazer antibiótico terapia, antissépticos orais, porque a gente precisa tratar essa doença periodontal, né? Então, uma vez que a gente faz toda a profilaxia, todo aquele treinamento que a gente fez antes, com certeza o animal vai ficar bom de novo. Tem mais fotos? Tem. E essa, né, eu coloco para chocar, né, uma foto de livro, no livro de odontologia veterinária, mas olha a que ponto às vezes chega, né? Muitas vezes o cliente fala, parece que o dente cresceu. Não é que o dente cresceu, é que a gengiva retraiu, começa a ter exposição de raiz, né? Então, imagina o desconforto, a dor que esse animal sente também na matificação. Então, a gente tem que prevenir, sim. E esse outro animalzinho, também uma queixa muito frequente, que às vezes aparecem fístulas, que são feridas abaixo do olho. E aí o proprietário, né, cuida como uma ferida e tudo mais, não melhora. Isso porque o terceiro pré-molar superior, muitas vezes ele inflama, ele forma um abscesso. Gente, isso então é por isso causa aí é decorrente de uma doença periodontal. Tadinho. Então esse animal está anestesiado, né, está entubado, sob anestesia geral inalatória, e a gente vai começar o procedimento. Aí só um pouquinho mais próximo para você ver então, né, a lesão da ferida grande, e aí então mostrando a presença da doença periodontal, o cálculo dentário, a inflamação gengival, né? E aí a gente vai começar a limpar os dentes, e quando a gente chega no pré-molar, a gente vê que já tem exposição de raiz, existe uma secreção purulenta abaixo da raiz desse dente, e no caso nosso da veterinária, o tratamento é a exodontia. A gente retira esse dente, drena o abscesso, e o animal então fica bem, sem problema nenhum. A fístula cicatriza, aí o dente, né, de origem, a origem do problema, tá vendo aquela voltinha ali na raiz próxima à gengiva, já é exposição de raiz. Nossa, né? E aí a gente, então, como é um dente que tem 2 ou 3 raízes, a gente retira esse dente e... Isso não tem, assim, uma raça específica para acontecer, pode acontecer com qualquer raça. Qualquer raça, tá? Quanto menor a raça, não que maior a predisposição, mas quanto menor a raça, maior a quantidade de petisco que come, de guloseimas que come, né? Então fica mais perto ainda do proprietário, aí come tudo que a gente está comendo, bolachinha, doce e tudo, né? Nós não mostramos nenhum felino, nenhum gatinho, né? Não mostramos nenhum felino, mas ele também é acometido, sim, o gato tanto quanto o cão. E o gato ainda tem uma doença que é a gengivite stomatite felina, que é uma alteração também que vai ter reflexo no periodonto, né? Na gengiva, na raiz dentária. E então a gente também tem que tratar cirurgicamente, muitas vezes fazendo a exodontia, retirando os dentes. Então, essa estrutura lá na Unimar é uma estrutura impecável, porque garante a segurança, no caso da anestesia geral, de uma cirurgia, não só essa como todas as outras, acompanhamento, né, do anestesista. É um trabalho completo, né, para transmitir essa segurança até para o proprietário, né, doutora? Sim, inclusive são feitos exames pré-operatórios, né, para a gente ver se o animal tem condições realmente de ser submetido ao procedimento cirúrgico e, consequentemente, procedimento anestésico. É feita toda uma avaliação clínica do paciente para a gente, então, trabalhar com a máxima segurança possível, né, sempre em mente o bem-estar do animal.